já deixou de agir com medo de perder o respeito da equipe? Quantas vezes a gente já não deixou de fazer uma mediação de um conflito com medo de perder o respeito da equipe? Ou com medo de perder o equilíbrio emocional? Poxa, eu vou interferir nesse conflito aqui, mas eu vou acabar perdendo a paciência e as coisas não vão ficar bem. Ou eu vou acabar perdendo a discussão, né? Muitas vezes a gente acha que tem que ganhar a discussão, mas eu vou acabar perdendo o controle emocional e vou gritar. Então a gente acaba tendo medo de enfrentar o conflito por medo de perder o controle emocional, por medo de não saber lidar com a reação do outro. Então, muitas vezes a gente evita entrar nos conflitos ou evita resolver os conflitos por medo de não saber o que vai acontecer. E por que é importante a gente falar disso? Porque muitas vezes o que impede a gente de gerenciar com confiança é, de fato, a gente tomar a decisão de ir lá enfrentar esse tipo de conflito. Não adianta, gente. A nossa gestão será pautada em resolver problemas desse tipo. Não tem para onde correr. Se não, se a gente não tivesse problemas da ordem de resolver conflitos e resolver problemas entre pessoas, nem precisava de gestão. É equipe autogerenciável lá, cada um por si, e as coisas iam funcionar. Só que não. Justamente porque existem divergência de conduta, divergência de interesses, divergência de pontos de vista, que a gente tem que estar ali para fazer mediação. Aí, se a gente tem medo de fazer isso, a gente tem receio de como as pessoas vão reagir, aí eu não vou lá para resolver o conflito, fico colocando pano quente, fico tentando apaziguar as coisas. Gente, quanto mais você tentar apaziguar, quanto mais você tentar colocar pano quente na situação, vai ficar pior, porque você nem resolveu e nem deixou o circo pegar fogo. Você está tentando amenizar uma coisa que tem que ser resolvida. Entende qual que é o nosso papel? Se a gente não resolve um problema quando ele é pequeno, ele vai crescer e vai tomar proporções que talvez você não consiga mais lidar com ele. Aí eu estou falando de funcionário que realmente tem muito tempo de casa e começa a ganhar uma força, né, de influência dentro da equipe. E aí a gente tem conflitos em relação a isso. Pessoas que se recusam a fazer o que tem que ser feito. Funcionário de uma área brigando com o funcionário da outra. E aí a gente pode listar aqui uma lista, né, colocar uma lista aí de conflitos que a gente tem que lidar no dia a dia. Só que o conflito, gente, ele destrói a nossa liderança, né? Ele destrói exatamente o que você vai ser enquanto gestor, a sua credibilidade, a sua confiança. E o pior de tudo, né? Que não é só sobre o conflito, é como a gente lida com ele. O conflito vai existir, tá lá. Você pode acordar amanhã e ir para a fábrica, você pode ter certeza que ele vai estar lá. Um pelo menos. Eu sei que vão ter vários, mas um pelo menos vai estar lá. Agora, como eu, enquanto líder, gestor daquela fábrica, gestor daquela equipe, lido com esse problema? Isso sim vai afetar a sua credibilidade. Se eu fico fugindo, me esquivando, tentando colocar pano quente, isso vai dizer muito sobre a minha falta de confiança. Então, não é fugindo dos problemas que a gente vai resolvê-los, né? Muito pelo contrário. Recentemente eu tive notícias de uma fábrica que estava assim, em que o gestor começou a colocar pessoas por afinidade no seu time. A bomba estoura no momento, porque nenhum CNPJ, nenhum caixa de empresa sobrevive a isso. Por quê? As incompetências, os problemas, os erros, os prejuízos, eles vão acontecer, porque se a pessoa está ali só por afinidade, não tem competência para fazer o que tem que ser feito, o caixa da empresa vai gritar, gente. O negócio vai pipocar mesmo. E aí, se você está numa equipe dessas, começa até colocar as barbas de molho. Se você está numa equipe por afinidade, quanto antes você sair disso é melhor, porque você precisa mostrar a sua competência e não tá ali porque o fulano te colocou ali, né? Então, muito cuidado, porque esse tipo de coisa, lá no final das contas, o dinheiro do CNPJ não leva desaforo para casa. Ele vai responder com prejuízos, com perdas, que seja perda de cliente, que seja perdas na produção, que seja prejuízo, de alguma forma ele vai responder.
Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Quando eu falava de funcionários, né, de muitos anos de empresa, eu tive um caso assim. O conflito era assim, né? Resistência, tudo que propunha não acatava. Só que teve um conflito que foi o mais grave, que foi, além dele não querer fazer banco de horas, ele começar a influenciar a turma inteira para não fazer. Então, o que era o contexto? Era um funcionário que estava desde a fundação da empresa, uma empresa familiar, muito antigo dentro da fábrica, amigo pessoal do dono, é um agravante, amigo pessoal do dono, então ele achava que podia fazer acontecer e começou a influenciar as pessoas. Ah, porque eu não venho trabalhar no sábado. Ah, porque eu isso, eu aquilo outro. Beleza. Só que a depender da forma como eu tratasse esse caso, eu estaria com dois problemas. Um problema com a equipe e um problema com a diretoria. Então, tratar esse caso exigia muita estratégia, porque se eu fosse no calor da emoção, né, se eu fosse ali na ânsia de poder confrontar e debater e gritar e ir para o mesmo nível, né, de energia, eu estaria perdendo a minha razão. E aí foi assim que a gente fez. Ó. Como eu percebi que ali era um caso um pouco mais, como a gente fala aqui em Minas, né, o buraco era mais embaixo, eu tinha que saber exatamente dar a cartada certa, eu comecei a conversar pelo dono da empresa. Chamei ele e falei assim, olha, a gente está com um problema, funcionário assim, eu sei que é uma pessoa importante para você, foi uma pessoa importante aqui no processo, isso, aquilo outro, mas a gente está tendo comportamentos dessa forma, que não tá legal, tá influenciando a equipe, etc, etc. O dono da fábrica não, queria que eu mandasse ele embora na hora. Só que nem sempre é assim. Tem certeza que tem muitos funcionários que são de estimação, né? Só que aí, eu falei, não é o caso da gente mandar embora agora. Não mesmo. A gente está com um problema que ele está influenciando, ele é uma pessoa que influencia e nós precisamos dessa influência dele para o bem. Vamos contornar isso. E aí nós combinamos uma coisa, olha, deixa que eu resolvo. Eu pedi para ele, falei assim, olha, deixa que eu resolvo os problemas da fábrica com essa pessoa. Toda vez que ele falar que vai vir conversar com você, porque ele tinha uma dessas, sabe? Ele não concordava com o que eu falava, com as definições que eu fazia. Ah, vou conversar com o meu patrão. Beleza. E aí a gente passou a combinar dali por diante que tudo que fosse resolvido e ele tivesse, né, fosse lá reclamar e falar com o patrão dele, com o amigo dele, que ele ia retornar para mim. Ou seja, toda vez que esse funcionário batia lá, eu falava assim, olha, quem resolve esse assunto é a Aline. E a gente foi treinando isso, quem resolve esse assunto é a Aline. Até um dia que ele aprendeu. Ele bateu lá umas 2, 3 vezes, entendeu que de fato não ia adiantar mais ir lá no amigo dele para poder chorar as pitangas, e aí ele começou a vir e a acatar aquilo que eu estava dizendo. Porque ele entendeu, nesse movimento, de que ele não tinha as costas tão quentes assim. Então, esse combinado, ele tem dois pontos. Primeiro, você mostrar que está chamando a responsabilidade para você. E segundo, para que a pessoa entenda que quem faz a gestão é o gestor. O dono, inclusive, contratou o gestor para isso. E no momento de explicar, justamente falar isso. Olha, fulano, você me contratou para isso, eu preciso ter essa autonomia para que a gente não passe por situações como essa e influencie a equipe, etc, etc. E aí, gente, foi dessa forma que a gente conseguiu resolver o problema. Cercar o problema aqui, onde ele vinha na fonte, né, para buscar respaldo naquilo que ele estava falando, chamar a responsabilidade para a gente, enquanto gestor, e tirar o dono de cena. Se tem uma coisa que é interessante, é que tem muitos donos que tratam os funcionários, principalmente o pessoal que começou, né? Que eu entendo, gente, que existe uma dívida de gratidão com essas pessoas. Eu consigo entender que quem começou, quem estava lá no começo, com esses fundadores dessas fábricas, eles têm uma dívida de gratidão com essas pessoas. E isso não anula, né? Tudo que eles fizeram para trás, não. Só que a empresa, à medida que vai crescendo, precisa tomar outros rumos.
né? Então, inclusive nessa conversa com os donos, é mostrar para eles que a gente precisa ser, nesse momento, o escudo deles. Ou seja, as bombas têm que cair na gente enquanto gestor mesmo. E não no dono da fábrica, porque ele contratou a gente foi para isso. E é um argumento muito forte quando você chama a responsabilidade para você e diz que é você que vai resolver esses problemas. Tira ele de cena. Porque, né, por ele ter essa dívida de gratidão, ele tem dificuldade com esses momentos de conflito. Então, quanto menos o dono da fábrica está envolvido nos conflitos, principalmente nos conflitos com essas pessoas mais antigas de empresa, melhor é para todo mundo. Melhor é para ele, que não tem que se indispor, melhor é para o funcionário, que entende que as coisas ali estão realmente mudadas. Então, todo mundo sai ganhando quando a gente se comporta e mostra que o movimento agora tem sido esse, nessa profissionalização da gestão tem acontecido. Então, o resultado disso foi bem positivo, porque toda vez que a gente tinha situações como essa, que a pessoa ia até o dono da fábrica, ele já sabia a resposta. Resolve com a Aline, que é ela que vai resolver, ela que é sua gestora. Pois bem, quando a gente conseguiu, né, que ele entendesse isso, isso foi de fato enfraquecendo essa influência do tipo, poxa, eu não tenho tanto mais esse poder de influenciar as pessoas a fazer o que eu quero. Né? E aí a gente foi reduzindo os conflitos. Em um dos momentos que a gente teve conversa, foi muito nesse nível. Eu sentar com ele, olhar olho no olho e falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, o que você está fazendo aqui, você está... Beleza, faz por você. Se você não concorda com alguma coisa, você não concorda. Beleza. Mas fica quieto. Não influencia os demais, não. Porque quanto mais você influencia os demais, mais dor de cabeça vai ser para todo mundo. Né? Então, a gente também vir para um nível de conversa muito franca e honesta com essas pessoas é extremamente importante.